Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate. Lembrando que você agora também pode participar do nosso programa. É só mandar um vídeo gravado na horizontal para o nosso Facebook TVB Band Litoral ou para o e-mail nd@tvb.com.br. E hoje a gente vai falar sobre boa e o nosso convidado é o deputado federal Beto Mansur. Boa noite, deputado, bem-vindo. Um abraço a você e a todos os telespectadores. Vamos começar falando sobre algo bem regional aqui, deputado, a questão do Portos, o impasse envolvendo os aposentados pela Portos. Como é que está essa situação? Nós tivemos, alguns dias atrás, em Brasília, numa reunião, eu convidei o interventor da Portos, que é o Luiz Henrique, para que ele pudesse, de alguma maneira, chegar numa conclusão junto com os sindicatos dos trabalhadores na área portuária, que são ligados ao Portos, e também com o presidente da Codesp, que é o Alex, que representou todas as companhias docas do Brasil. Você tem esta entidade, que é a Portos, que é uma previdência privada, dá uma complementação na aposentadoria de quem trabalha no setor portuário brasileiro e está numa situação muito, muito difícil. E o interventor fez cálculos atuariais e fez uma proposta de aumento das alíquotas para quem está na atividade e para quem já se aposentou, que na minha visão é um absurdo, aumentou aí 3 vezes mais do valor do que as pessoas estão pagando. Os descontos chegam a quase mais de 25%, Isso, né? Tem alíquota de 27% e tal. Então, nós fizemos essa reunião para que a gente pudesse chegar no entendimento. Pedimos um prazo, exatamente porque a partir do dia 1º de abril, teoricamente, começaria a valer esse desconto. Então, eu acredito que a gente vai chegar numa boa conclusão. Eu estou em contato direto com o sistema de previdência privada dentro do país, junto com o Ministério da Fazenda, com o Ministério dos Transportes também, ajudando para ver se a gente tem um prazo maior e chega numa conclusão. É lógico que o sistema Portos está numa dificuldade muito, muito grande. O que a gente precisa é manter essa estrutura de pé para que quem trabalha neste setor possa ter um complemento de aposentadoria. Acho que a gente tem pergunta dos nossos telespectadores. Bom dia, deputado. Quem está falando aqui é o Luiz Lemos. Eu moro em São Vicente e sou portuário aposentado. Minha pergunta é sobre o Portos. O senhor está acompanhando, tem acompanhado esses dias, essa situação difícil que os pensionistas estão enfrentando. Sabemos que o Portos passa por uma dificuldade financeira há muitos anos. E o senhor bem sabe melhor do que todos os portuários que as companhias docas não têm feito a sua parte para que haja uma continuidade do sustento e de manter essa nossa suplementação. Gostaria que o senhor desse sua opinião a respeito disso e o que o senhor pode, juntamente com os políticos aqui da região, fazer por nós. Um grande abraço. O senhor acabou falando já uma parte, mas não sei se tem mais alguma coisa que dê para falar para os aposentados, quem está sofrendo realmente com essa situação. O grande problema vem de muito longa data, vem desde a época do ex-presidente Collor, que acabou com a Portobras, e os governos federais acabaram não fazendo a sua contraparte, ou seja, depositando no sistema da Portos. O detalhe é que hoje esse processo está na justiça. Então é muito difícil que qualquer governante, desde o Lula, passando pela Dilma e agora com o presidente Michel Temer, eles não estão fazendo acordo, até porque eles não podem fazer acordo quando você tem um processo na justiça. A Portos ganhou na primeira instância, perdeu na segunda, está recorrendo. Então é um período que a gente vai ter que aguardar para poder ter uma decisão judicial
e tentar ver se, a Portos ganhando esta ação, o governo deposita esse recurso no sistema previdenciário. Mas é algo que a gente vai ter que esperar. Solução para isso foi que eu já comentei, que os trabalhadores, tanto da ativa quanto os inativos, têm que contribuir um pouco a mais para poder manter essa estrutura de pé. Bom, já que a gente está falando de um sistema previdenciário privado, agora vamos falar sobre a questão da Previdência. O senhor faz parte do governo Michel Temer, que está tentando fazer passar a reforma da Previdência. Como é que está essa situação hoje? Olha, nós não sai tivemos... do lugar? Será que sai? Não sai? Como é que está? Vai sair, até porque nenhum governante no Brasil vai conseguir administrar o país com o déficit que se tem. Vou dar um dado a vocês, só nesse ano 2017 nós tivemos, no regime geral da Previdência, ou seja, aqueles ligados ao INSS, os trabalhadores da iniciativa privada, o déficit que nós tivemos em 2017 foi de 186 bilhões de reais. Quem está no regime próprio da Previdência, ou seja, quem é funcionário público dentro do governo federal, tivemos um déficit de 86 bilhões. Então, muita gente comenta, pergunta, não tem lá um hospital funcionando num pequeno município do Brasil, não tem uma UTI, não tem, muitas vezes, uma boa escola, reclama muitas vezes do prefeito, reclama do governador. Mas, na verdade, o grande problema que existe são esses déficits todos que você não consegue colocar dinheiro lá no final para a população brasileira. Então, nós precisamos da reforma, ela é extremamente necessária. Ela não vai atingir a maioria da população brasileira, porque a maioria da população já se aposenta com 65 anos, já e ganha um salário mínimo em média. O que nós vamos tocar é quem é privilegiado, quem ganha altos salários, e é nesse sentido que a reforma da Previdência precisa ser votada. Não conseguimos ter voto no ano passado, inclusive nesse ano, em função das eleições, mas há uma possibilidade de se votar depois da eleição. O meu voto, as pessoas já sabem qual é, que eu sou a favor, trabalho pela Previdência há muito tempo. Mas, na minha visão, votar depois da eleição é estelionato eleitoral. Vai acabar enganando o eleitor. Hoje o deputado fala que é contra, amanhã ele vai estar votando a favor. Mas digo a você que nenhum dirigente consegue administrar o país com esse déficit e vai ter que fazer reforma. O senhor acha que o governo, de certa forma, perdeu força no Congresso? Eu não acho que perdeu força. O detalhe é que você tem um componente que são as eleições agora de outubro e novembro, para presidente, com segundo turno, etc. E uma série de parlamentares acabaram optando em não votar. Sabem que precisa votar, fazem contas, mas não querem votar. Eu que calculo sempre dados, converso com muitos parlamentares, conheço todo mundo, a gente tinha em torno de 270 deputados a favor da reforma. E a gente precisa entrar no plenário com 315, 320. Então nós não tínhamos verdadeiramente esse voto. O governo não perdeu força, até porque o governo Michel Temer fez muita coisa durante um curto espaço de tempo positiva para o Brasil. Mexeu muito com a questão econômica, baixou a inflação, o país está crescendo, baixou o juro para o mercado, fizemos reformas da Previdência, da trabalhista, fizemos reforma para terceirizar serviços, mexemos, por exemplo, com controle de gastos no nível do governo federal. Então tem muita coisa que foi feita nesse curto espaço de tempo e a gente vai continuar trabalhando. Acho que a gente tem mais uma pergunta de um telespectador. Meu nome é Paula, eu estou no bairro do Gonzaga e eu gostaria de saber o que foi que o senhor viu quando o senhor entrou no navio onde estavam presos os animais que iam ser exportados para fora. É uma boa pergunta, porque muita gente se assustou um pouco com essa questão dos bois, né? Eu vou contar um fato para vocês. Eu estava aqui no sábado e eu saí de moto com a minha esposa para jantar. E eu senti um cheiro muito forte de curral.
Todo mundo sentiu, Isso. na verdade, né? Aí no sábado eu senti o cheiro, falei, nossa, mudou o vento, tá vindo um cheiro do navio que estão lá os 25 mil bois. Depois disso, no domingo, eu acabei continuando com esse cheiro, né? Eu liguei para o ministro da Agricultura, falei, ó, eu vou lá ver, vou no navio, vou ver a condição dos animais, porque é uma preocupação que todos nós temos, etc. Eu fui lá com o presidente da CODESP, e os animais, eles estavam, diria para você, sujos, porque estavam em currais que estavam sujos exatamente pelo estrume todo que foi produzido ao longo daqueles dias que eles permaneceram, mas eles estavam se alimentando, estavam bebendo água e comendo ração. Fotografei, filmei os animais, conversei com a equipe do navio, e passei todas essas imagens para o ministro da Agricultura. Eu falei, os animais estão em condições, estão sujos, mas a gente precisa ter uma decisão para isso. Não dá para permanecer em Santos com esse cheiro todo na cidade. Ou traz os animais de volta para as fazendas, ou leva embora. Vamos tentar ver. Ele pegou as filmagens, mandou para a ministra da AGU, da Advocacia Geral da União, que estava defendendo a saída dos navios, e a desembargadora em São Paulo tomou a decisão à noite e liberou o navio. 3 horas depois que o navio já estava em alto mar, ou saiu do porto, ele, na verdade, ele aderna e limpa os currais. Então, os animais foram em boas condições lá para a Turquia. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar com Beto Mansur. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o deputado federal Beto Mansur. Queria começar esse bloco com mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Meu nome é Leane, eu sou aqui do Gonzaga em Santos. Eu queria saber do senhor qual o seu posicionamento em relação à atuação da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O que é que o senhor acha das atitudes que ela tem tomado até o momento? Logicamente, ela foi escolhida numa lista tríplice pelo presidente Michel Temer. Eu acho que ela tem muita competência. Com relação a um fato que ocorreu recentemente, pela decisão do ministro do Supremo, ministro Barroso, de quebrar o sigilo do presidente da República num período em que, inclusive, ele não era ainda presidente, ele era vice-presidente, a própria doutora Raquel Dodge acabou se posicionando contra um pedido da Polícia Federal. Ela foi contra essa quebra do sigilo do presidente porque se entendeu que estava contra a Constituição. Mas o ministro Barroso acabou resolvendo quebrar esse sigilo. Diria para você que, lógico, o procurador, de uma maneira geral, ele é teoricamente o defensor da sociedade. E ela é uma pessoa, na minha visão, muito técnica. Eu acho que ela é muito competente, diferentemente do procurador anterior, que politizou muito essa questão que envolveu essa disputa, e a gente acompanhou muito isso nas denúncias do dono da JBS, etc. E cometeu uma série de erros, no meu entender, mas, diferentemente disso, eu acho que a Raquel Dodge é uma mulher muito capacitada para o cargo e muito independente. Aquela questão que foi levantada por ela em início de janeiro, sobre a questão que o senhor foi uma denúncia, né, da Procuradoria-Geral da República por sonegação de imposto de renda referente a 2003. O que o senhor tem a dizer a respeito? Não, ela fez uma denúncia porque, como eu tenho foro privilegiado, que eu particularmente sou contra isso, eu sou contra o foro. Eu acho que você tem que dar foro privilegiado para presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Supremo. O restante da sociedade tem que se defender na primeira instância. Foi um fato que ocorreu numa fiscalização que eu nem era deputado, em 2003, eu era prefeito ainda, e
esse processo teve continuidade. Eu ganhei no CARF, que é o Conselho de Contribuintes, eu ganhei no CARF na primeira instância, a Receita recorreu, empatou no CARF, e aí é uma outra discussão que a gente tem, o próprio presidente do CARF, na segunda instância, desempatou favoravelmente a Receita. Quer dizer, ele votou 2 vezes contra o meu caso, né? Que é algo que a gente está discutindo, inclusive, para mudar essa sistemática de permitir que o presidente do CARF desempate a favor da Receita, até porque ele é funcionário da Receita. E, após isso, eu entrei com uma ação. Quem entrou com uma ação contra a Receita fui eu, não ela contra mim. E quando você muitas vezes entra com ações contra a Receita, etc., existe na legislação que você pode ser processado criminalmente, que foi o que a doutora Raquel Dodge entrou com essa ação contra mim. Mas eu poderia eventualmente ter feito um acordo para poder entrar num refis. Não quis, porque eu entendo que eu tenho razão. Está na justiça, está sendo discutido. Ok, acho que a gente tem mais uma pergunta de um telespectador. Boa noite, Roberta. Boa noite, deputado. Eu sou um telespectador assíduo do Notícias em Debate. Queria desejar boa sorte nessa nova fase do programa e perguntar ao deputado, acho que como todo brasileiro eu sou favorável à reforma da Previdência, mas eu queria saber por que não há um limite igual a todos, um teto igual a todos os trabalhadores. Tá, tem um teto que trabalha, por exemplo, a pessoa que me pergunta, quem trabalha no regime geral da Previdência Social, quem está no INSS, o teto hoje é R$ 5.645. Então você tem um limite para pagar esse valor. E lógico que você tem no regime próprio, como a gente comentou, do funcionalismo público, etc., você tem determinadas aposentadorias muito altas, inclusive acima do limite constitucional, que é o salário de um ministro do Supremo, 33 mil e pouco. Então, estas diferenças é que a proposta da reforma da Previdência, ela se propôs a isso. Ou seja, o teto de todo mundo, do deputado, do ministro, do juiz, do policial, de toda a sociedade, nesta reforma, que deve ser feita, não foi feita ainda, mas deve ser feita, será R$ 5.645. Quem quiser eventualmente ganhar mais, vai ter que fazer uma previdência privada, complementar. Que não seja aportos, isso, né? Que não seja aportos, mas que seja uma previdência privada, como a Previ, por exemplo, no Banco do Brasil, ou outras previdências que funcionam muito bem. Ok, muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o deputado federal Beto Mansur. Deputado, a gente está falando sobre vários assuntos, né? Gostaria de começar mais uma vez com uma pergunta de um telespectador. Oi, eu sou Marinês aqui do bairro do Gonzaga. Eu quero saber sobre o que o senhor tem a falar sobre a Lava Jato. Complicado. Lógico que é um processo todo que aconteceu no Brasil de denúncias de um lado e de outro, de um trabalho intenso por parte da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário. Eu acho que é um divisor de águas no Brasil. Acho que a Lava Jato tem que continuar existindo, tem que continuar nesse trabalho. Tem muita gente presa hoje porque cometeu delitos, principalmente utilizando dinheiro público. Então, eu acho algo muito, muito positivo que a gente tem que se aprofundar. Eu acho que a Lava Jato ela foi um grande divisor de águas, na minha opinião, com relação à utilização de recursos públicos que acabaram prejudicando muito a sociedade brasileira e muitas vezes determinadas empresas prometiam alguma coisa, não cumpriam com aquela promessa, prejudicando a todos nós.
Eu acho que ela tem que continuar com muita profundidade. Será que um dia a gente ainda consegue falar sobre o fim da corrupção na política no Brasil? Eu acho muito difícil de você falar sobre o fim da corrupção, não digo só na política, entendeu? Eu acho que a política ela tem um componente nesse processo de corrupção. Mas você tem, de uma maneira geral, a sociedade como um todo, empresas que operam no serviço público e etc., que acabaram cometendo uma série de delitos. Acabar com a corrupção, eu diria para você, é muito difícil, porque corrupção existe no mundo inteiro. Os países tem países que têm muito pouca corrupção e países que têm muita corrupção. Eu sinto que a gente tem que trabalhar com legislação para a gente poder ter um nível que seja suportável, vamos dizer assim, para todos nós, ou seja, o menor nível possível. Deputado, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre verbas. O senhor destinou 1.700.000 à Baixada Santista. Esse é o valor da destinação vinda da sua parte. É considerado pouco se a gente for comparar, de repente, com os 12 milhões destinados pelo Papa? Eu, na verdade, não trabalho somente com esses 15 milhões que são destinados para cada parlamentar para poder colocar verba nos municípios. Eu utilizo esses 15 milhões, muitas vezes, para destinar verbas para os prefeitos que me pedem. Às vezes, de uma forma, eu prefiro dar, por exemplo, 100 mil reais para uma cidade pequena, que muitas vezes não tem lá um dinheiro para comprar um remédio no pronto-socorro, do que dar 100 mil reais para Santos. Por exemplo, o ano passado, no final, na última semana, em dezembro, eu estava em Brasília, eu fiz uma destinação extra emendas obrigatórias. Eu dei 2,5 milhões para São Vicente e 2,5 milhões para Santos. Além de ambulâncias, etc. Trabalhei pelo aumento do teto de Bertioga, na área de saúde, pelo aumento do teto do Guarujá, estou trabalhando pelo aumento do teto aqui em Santos. Então, eu faço um trabalho que ele não se resume só aos 15 milhões de reais que eu destino. Eu, na verdade, faço um trabalho amplo durante todo o ano. Ok, deputado, muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada pela sua presença. Sucesso a todos vocês, obrigado. Notícias em Debate fica por aqui, uma ótima noite para você. A gente se vê, até mais.